Você sabia que muito dos nossos traumas e das nossas dores são causados por causa da rejeição? A rejeição é uma das dores terríveis que marcam a vida de pessoas, trazendo feridas emocionais profundas e muita gente não consegue vencer. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como vencer as dores da rejeição e criar resiliência. É isso mesmo. Fica comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos no nosso Café com Palavra nessa segunda-feira, é isso mesmo, dia 8 de setembro, o ano é 2025 e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial ao seu coração. Já abra o sorriso, 9h15, já chega chegando, já deixa a sua mensagem aí, porque hoje a mensagem está imperdível. Como você já sabe, toda segunda-feira temos série novas de mensagens aqui no nosso canal e essa semana falaremos sobre as lições que Jefté aprendeu na terra de Tob. Falaremos sobre lições importantíssimas da rejeição, da dor familiar, as lições que temos que aprender de maneira difícil, as lições mais duras que a vida nos ensina, mas que fogem ao nosso caráter e nos ajudam a dar a volta por cima. É isso mesmo, sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves, e nós estamos juntos, tá certo? Quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, isso mesmo, você faz totalmente gratuito a sua inscrição e a partir desse momento você fará parte do nosso caderno de oração. De todos os dias haverá alguém orando, intercedendo por você, clamando pela sua vida, ok? Ative o sininho das notificações e deixe o seu like, esse joinha que você deixa aí. Você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá certo? Vamos para a leitura bíblica, vamos para a leitura da palavra do Senhor, porque tem muita coisa boa de Deus para falar hoje para você. Juízes capítulo de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mãe de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de uma outra mulher. Uau! Queridos ouvintes e irmãos, esse contexto me chama muita atenção, porque aqui conta a história de um homem chamado Jefté. Sim, esse homem chamado Jefté, o texto traz para nós algumas informações importantes sobre ele, dentre elas que ele era filho de Gileade. Gileade era um grande líder daquela época, era um homem de grande reputação, aclamado e conhecido dentro do seu povo. Porém, este homem teve uma aventura com uma mulher da vida, na qual nasce Jefté. Após isso, Gileade se casa e tem filhos com a sua companheira. E o texto nos diz, gente, que Jefté era o filho mais velho, sim, aquele que nasceu primeiro, primogênito da casa. E dentro desta cultura, todo filho mais velho, todo primogênito, quando o pai vinha a faltar, além de ele receber 2/3 da herança, ele se tornaria o sacerdote, o líder da casa, ele se tornaria o principal responsável por todos os negócios da família. Os irmãos de Jefté, temendo que ele viesse herdar toda a herança de Gileade, temendo que ele viesse ser o líder da casa, os irmãos se juntam contra Jefté. Algumas coisas me chamam a atenção nesse contexto. A primeira coisa é que o irmão mais velho sempre é o responsável por ajudar na criação dos irmãos mais novos. O irmão mais velho é sempre aquele que ajuda, que orienta, que ensina, que muitas das vezes se sacrifica em favor dos irmãos mais novos. Muitas das vezes o irmão mais velho precisa cuidar
não brinca, não tem mais a atenção só para ele, precisa dividir com os cuidados dos seus irmãos. Somente aqueles que são os irmãos mais velhos aí na sua família, coloque aí nos comentários, eu sou o irmão mais velho. Tem uma mensagem aqui no nosso canal falando sobre a verdadeira história dos primogênitos. É muito forte essa história. Então Jefité era o primogênito, e diferente do que muitos pensam, ele era aquele que carregava, na maioria das vezes, a grande responsabilidade de ajudar, como eu disse, de criar e também treinar os seus irmãos para serem guerreiros, pois essa era uma das qualidades de Jefité. E como eu já disse, o tempo passa. Esses mesmos irmãos que Jefité ajudou a criar, esses mesmos irmãos que Jefité cuidou com muito carinho, esses irmãos que ele foi preparando para a vida, agora se unem contra ele. Se tem uma coisa que dói, que machuca, são pessoas que você um dia estendeu as mãos, essas pessoas, com o passar do tempo, se voltam contra você, tentam contra você, ferem a sua confiança e a sua integridade. Alguém já passou por isso, de você ter ajudado pessoas, de você ter estendido as mãos, de você ter feito coisas grandes, ter feito sacrifícios por pessoas e com o passar do tempo essas mesmas pessoas se voltaram contra você. Isso dói na alma, isso machuca. É difícil ter que suportar ver pessoas que você ajudou se levantando contra a sua vida. E o texto diz que os irmãos dele se juntam e expulsam Jefité da casa. Expulsam Jefité dizendo: aqui você não vai herdar. A herança desta família não será para você, porque você é filho de uma outra mulher. Jefité, ao ouvir isso, Jefité, ao absorver toda essa carga emocional de rejeição dos seus irmãos, acredito eu que ele tenta argumentar, ele tenta lembrar ou trazer à memória dos irmãos todo o bem que ele havia feito, todo o trabalho que ele havia feito para os seus irmãos crescerem, toda a ajuda que ele contribuiu na vida e na formação do caráter dos seus irmãos. E por mais que Jefité tentava lembrar, tentava falar, as suas palavras não eram ouvidas. Ele simplesmente foi ignorado e desprezado pelos seus irmãos. A dor da rejeição, gente, é uma das dores mais terríveis. A dor da rejeição, como eu disse aqui no início, ela gera profundas feridas emocionais, porque todos nós precisamos de aceitação, buscamos aceitação, buscamos ser aceito, buscamos ser abraçados, buscamos ser compreendidos. E quando acontece o oposto, quando acontece da rejeição, de pessoas simplesmente olhar para ti e balançar a cabeça e dizer: não serve, não quero aqui, não presta, isso machuca, isso mexe com os nossos sentimentos, nos faz sentir diminuídos, nos faz sentir incapacitados, nos faz sentir despreparados para qualquer situação da vida. E foi assim que Jefité, ele teve que se virar. Automaticamente, ao sair da casa dos seus irmãos, foi criado em Jefité algo chamado resiliência. É sobre isso que eu quero falar aqui também, sobre a resiliência após a rejeição. O que é resiliência? Na visão terapêutica, resiliência é a capacidade emocional e psicológica de se adaptar, de superar as dificuldades e transformar a dor em crescimento. É você pegar toda a dor que a vida lhe causou, que uma situação lhe causou, e você transformar isso em aprendizado e crescer com ela. Resiliência é você, depois de uma perda de um emprego, você se reinventar e voltar melhor para o mercado de trabalho. Resiliência é você, após um relacionamento não ter dado certo, você parar, analisar, ver aquilo que você poderia ter feito diferente, aprender com os erros e ter um novo relacionamento mais saudável, mais tranquilo. Resiliência é depois de você cair, você aprender com a queda e se levantar melhor. Resiliência, ela vem, ela é permitida por Deus na nossa vida para nos lapidar e nos tornar pessoas melhores,
Pessoas resilientes não negam a dor, mas elas aprendem a lidar com a dor, aprendem a reorganizar a vida e voltar de forma mais saudáveis. E alguém me pergunta como desfazer para se tornar resiliente. Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. O que fazer para se tornar resiliente? Primeira coisa, anota aí, aceitar a realidade. A primeira coisa é aceitar a realidade, reconhecer que a rejeição existe, mas que não define quem somos. Aceite a realidade. Te rejeitaram pelo seu status social, pela sua cor, por não ter dinheiro ou por não pertencer a este grupo. Aceite isso. Aceite. Porém, tenha em mente que a rejeição não define quem você é. A rejeição não define, não é porque falaram isso e aquilo de você que eles têm razão. Não, muito pelo contrário. Aquilo que falaram não tem fundamento. Aquilo que eles falaram não é verídico. As acusações contra a sua vida não podem definir o seu momento, podem definir a sua fraqueza, mas não definem quem você é de fato, porque quem te conhece é Deus. Segunda coisa, para se tornar resiliente, você precisa ressignificar a dor. Como ressignifica a dor? Transformar a rejeição em oportunidade e aprendizado de crescimento. É isso que precisa fazer. Transforme essa rejeição em oportunidade. Ah, não estão me querendo aqui, tudo bem, eu vou ali fazer algo melhor. Os maiores homens que criaram, os maiores criadores, pessoas que marcaram e marcam a história, têm um histórico de rejeição, foram rejeitados primeiramente. Pessoas que olharam e disseram, você não tem talento, você não chegará a lugar nenhum, você não será bem-quisto, você não será bem-sucedido. Essas pessoas simplesmente perseveraram, persistiram no propósito e se tornaram grandes naquilo que fazem. No futebol, na arte, na culinária, a história em si está repleta de pessoas de sucesso. E eu sei que você que está me ouvindo também, durante muito tempo sofreu por rejeição. E olha você aí dando a volta por cima. Coloque nos comentários se você tem uma história de superação após a rejeição. Eu fui rejeitado e eu superei. Eu fui diagnosticado incapaz, eu fui diagnosticado até mesmo com uma doença degenerativa, uma doença incurável. Eu fui diagnosticado sem preparo, olharam para mim e me falaram uma série de coisas e ainda assim eu superei. Coloque nos comentários a sua história de superação. Vamos lá, terceira coisa, como nos tornar resilientes. Terceira coisa, fortaleça a sua fé. É lembrar que a nossa identidade está em Cristo e não na aprovação humana. Às vezes estamos procurando a aprovação de pessoas, buscando a aprovação de pessoas. Então fortaleça a sua fé. Deixa o que dizem, deixam falar, deixa quem quiser tocar em ti, porque o importante é você saber que Deus foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, foi Ele que te chamou para viver o extraordinário. E é isso, e aí sim eu entro no quarto tópico de como se tornar resiliente. Busca apoio saudável, é isso mesmo. Você precisa estar cercado de pessoas que edificam. Você precisa estar cercado de pessoas que te motivam, que te incentivam, que te ajudam a ser melhor. Precisamos estar perto de pessoas que vão olhar para você não apenas para os seus defeitos, não apenas para te acusar, não apenas para cobrar de você ou para dizer que você não pode, que você não é, que você não fez. Esteja perto de pessoas que te motivam a ser melhor, que olham as suas qualidades e são através dessas qualidades que essas pessoas vão simplesmente te motivar e vão te empurrar para frente. A quinta e última, mas não menos importante, precisamos cuidar da nossa mente e das nossas emoções. É muito importante, cuide da sua mente. Após a rejeição, como eu disse, a nossa mente cria em nós uma visão negativa sobre nós mesmos. Após a rejeição, é criado dentro de nós uma série de coisas que nos faz pensar e até acreditar que nunca seremos vitoriosos, que nunca seremos aceitos e que nunca seremos alguém. Mas foi após a rejeição
que Jefité foi no sentido oposto, foi no sentido contrário. Ele simplesmente ressignificou, deu a volta por cima e voltou mais forte. Assim aconteceu com José após ser vendido com os irmãos. Assim aconteceu com Davi após ser ignorado pela própria família. Esses exemplos simplesmente deram a volta por cima. Eu quero que você coloque a palavra hoje, a palavra rema, a palavra profética. Toda vez que você coloca a palavra profética, cria força na sua vida. Eu quero que você coloque aí: eu darei a volta por cima. Eu darei a volta por cima. Coloque nos comentários. É isso que você precisa fazer, mesmo desacreditado, mesmo olhando e achando que não vai dar jeito, que não vai ter solução. Nessa segunda-feira, você precisa declarar e viver isso sobre a sua vida. Você que colocou nos comentários, quero chamar você para orar comigo neste momento, apresentar essa semana nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza, Deus está te dando resiliência e força para vencer a rejeição e ter uma história de sucesso e de vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos por essa oportunidade maravilhosa, iniciarmos a semana em comunhão, entendendo, Senhor, que precisamos nos tornar resilientes. Quanto maior a rejeição, maior precisa ser a nossa força. Ajuda o teu filho, a tua filha, fortalece-os diante de ti e derrama a tua graça em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu amigo, abra o sorriso 915, minha amiga, abra o sorriso, se alegre em Deus, porque o Senhor está criando uma situação de vitória para que você triunfe e seja abençoado. Tenham todos uma semana de bênção, em nome de Jesus. Ao meio-dia tem a nossa oração.